aguardando mais 2 minutinhos, às 5h05 a gente começa, que assim o pessoal já sabe que essa tentativa de entrar na plataforma tem que trabalhar um pouquinho antes, depois o pessoal pega o início na gravação. Estamos já chegando no final do nosso curso, né? Caminhando para o final. Só faltam mais 3 aulas e aí a aula de vocês para a gente ver o que aconteceu. Eu estou muito curiosa para saber as propostas que vão surgir na sexta-feira. Lembrem sempre de botar o nome e o local, para a gente poder ter isso no nosso registro. Vou pegar minha câmera. Muita gente do Pará presente, né? Barcarena, Redenção, pessoal do Piauí também. Temos conterrâneos de Divinópolis. Pessoal de Minas, é isso aí. Mineiros. Isso aí. Bom, eu vou então começar aqui o nosso compartilhamento de tela. Pessoal do Rio. Esse já vai todo mundo conseguir ver direitinho. Às vezes esses computadores são tão doidos que não nos atendem. Acho que podemos começar. Bem-vindos, 7ª aula, né? Falaremos hoje do vagão 4, vamos mostrar todos os segredos do vagão 4 para vocês. E hoje a gente vai contar com 2 professoras, que são pesquisadoras lá do Instituto, que prepararam o Expresso com a gente, foram lá, que são a Catarina Macedo e a Luciana Garzoni. Estamos, como eu disse logo no início, estamos já caminhando para o final do curso, temos essa e mais 2 aulas, e depois vocês vão ganhar aqui o palco e apresentar, nosso palco virtual, e apresentar os seus trabalhos finais, tá bom? Então, o nosso roteiro hoje do Vagão 4, o Vagão 4 se chama Casa e Saúde Única, né? A gente vai falar de tudo isso, biodiversidade dos barbeiros, a diversidade deles, algumas brincadeiras que a gente faz nesse vagão, quais são os cenários de risco que a gente consegue apresentar para a população nesse vagão, a casa e o peridomicílio. A gente vai discutir um pouco sobre vigilância popular em saúde, além da vigilância entomológica, os PITs, né, os pontos de informação sobre triatomíneos que tem na região, também os PITs eletrônicos, como é que a gente pode identificar triatomínio através de aplicativos hoje, um pouco da geografia dessa vulnerabilidade, os reservatórios e um plus que a gente introduziu na nossa expedição de 2019 e que a gente pode pensar em introduzir ou não nas expedições que vocês vão organizar nos seus específicos territórios, tá bom? Então, para variar, vamos começar com vocês respondendo aí para a gente, tanto no formulário que a Rita vai mandar, quanto no chat. Podem usar as duas alternativas, né? A pergunta primeira é essa: vocês conhecem a variedade de barbeiros? Já viram um barbeiro? Já viram mais de um barbeiro? Sabem diferenciar algum barbeiro do resto do tipo de animais? Conhecem animais reservatórios domésticos e silvestres? E conhecem como os barbeiros chegam ao ambiente do peridomicílio e do intradomicílio? Então, vou deixar aqui 30 segundinhos para vocês dizerem sim, não, e depois, em seguida, vocês podem, com calma,
escrever um pouquinho no formulário que a Rita vai lançar para vocês daqui a pouquinho no nosso chat. Estou vendo aqui, sim, já vi alguns. Temos alguém na sala que nunca viu um barbeiro ou nunca encontrou um barbeiro em algum, só por figuras em livros? Ó, o André está falando em figuras em livro. Não viu ao vivo e a cores, né? Mas vários dizem, o Valdinei, sim, 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 né? Muito possivelmente nesse curso, tem gente que disse nunca, né? Muito possivelmente nesse curso a gente tem muita gente que conhece os barbeiros, sim, porque vocês são, de modo geral, profissionais de saúde ou de educação de áreas endêmicas. Já temos muitas respostas aqui, o pessoal já viu em livros, né? Então, vamos seguindo, porque como é que a gente apresenta isso num expresso como o nosso, né? O barbeiro é muito importante da gente apresentar para a população, porque muitas vezes eles nunca viram, muitas vezes eles viram e conhecem e não sabem que aquilo implica em risco, né? Então, o vagão 4 é o nosso 5º espaço do nosso trem imaginário. Está aqui o nosso vagão, né? A cenografia dele, como eu falei para vocês. Geralmente é uma equipe grande. Nessa expedição nós tínhamos 12 pessoas nesse vagão, 11 a 12 pessoas nesse vagão. Tem que ter no mínimo 3 ou 4, porque é um vagão que a gente trabalha muita coisa e muito importante, né? Aqui os participantes eles exploram todos os conhecimentos sobre os vetores, os reservatórios, o ambiente, e os ambientes podem ser diferentes, a casa, e a gente trabalha diferentes configurações em modelos, maquetes, oficinas e várias brincadeiras. É isso que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Então, lembra daquele pôster que eu mostrei que a gente bota logo no início na estação com a programação? A programação que a gente divulga do vagão 4 é essa. Quais são os barbeiros da região? Vamos tentar diferenciar reservatórios da região, animais reservatórios, através de uma oficina chamada Biodiversidade, né? Como é que a gente evita os barbeiros? E vamos tentar simular uma casa, que é a casa de Virgínia, a gente vai descobrir barbeiros lá, fazer uma caça aos barbeiros e tentar trabalhar a ideia dos pits das regiões. Se alguém nunca viu um barbeiro, menos ainda um pit na sua região. Então, essa é uma atividade que a gente propõe, porque é muito importante fortalecer os pits, né? E tem uma possibilidade que é o exame do microscópio de mão. A gente pode levar um microscópio de mão e aí a gente vê o barbeiro muito grande, a gente vê a sujeira na mão, a gente vê a terra, a gente pode ver uma porção de coisas ampliadas, né? De novo, o fascínio pelos instrumentos. A estrutura básica desse vagão é a mesma das outras, com a diferença que a gente sempre leva uma tenda. Vocês vão ver já essa tenda, ela permite uma entrada e uma saída num fluxo unidirecional. Quando a gente bota as mesas sem delimitação, as pessoas entram por um lado, entram por outro, se aglutinam num determinado ponto, mas quando a gente estruturou o vagão 4, o grupo pensou numa proposta em que eles entram por um ponto, saem por outro ponto, estruturando, então, essa conversa que apresenta os barbeiros, a diversidade, os cenários, a casa, os riscos na casa e o conceito de saúde única, né? A gente tem mesas e cadeiras, porque tem que ter, né? Cansa ficar o tempo todo nessa atividade. A gente tem alguns pôsteres. A gente leva sempre uma caixa com os barbeiros, com os vetores. Não só barbeiros, a gente também leva outros vetores para as pessoas saberem a diferença de um barbeiro para um besouro, de um barbeiro para um gafanhoto, de um barbeiro para uma barata. Muita gente confunde, né? A gente leva os livros e as revistas em quadrinhos que falam de barbeiros, modelos e maquetes, caixas de reservatórios, máscaras de animais para pintar, vocês vão ver como é que a gente fez isso. Livros e revistas. Ih, eu botei 2 vezes livros e revistas, desculpe. Também a casa, que é uma instalação completa que simula uma casa, né? E para a gente poder ver onde ficam os criadouros, onde ficam os esconderijos dos vetores, e às vezes, tendo possibilidade, a gente leva a TV, computador e o microscópio de mão. Muito bem. Então, essa é a tenda. Repara que o pessoal entra por aqui e sai lá por trás. E vocês estão vendo lá no final um iglu branco, que é a nossa casa da Virgínia. Podem ser outras coisas, pode ser uma tenda também, né? Pode ser outra coisa que a gente faça, uma outra cenografia, mas a ideia é ter uma casa
que a gente faça um ambiente de teatro, de simulação dos problemas que acontecem no intradomicílio, tá? Toda a nossa equipe fica praticamente dentro, né, do vagão, junto com as pessoas que vão entrando, e uma equipe fica nessa transição das casas em maquete para a casa do tamanho real. Os pôsteres do vagão 4 são vários, né? Então, esse é o primeiro pôster de todos, o pôster que a gente identifica o vagão, todos os nossos vagões têm um pôster de apresentação. Então, esse é Casa e Saúde Única, e já a gente diz aqui quais são as atividades que vão acontecer ali, tá? E a principal imagem aqui é justamente essa imagem do mapa do Brasil, com diferentes barbeiros em diferentes locais. É claro que as pessoas olhando para um pôster não guardam nada, não lembram de nada. Elas vão precisar de ver os barbeiros reais para poder entender um pouco mais essa questão da biodiversidade. E a gente sempre destaca que nesse vagão especificamente existem vários projetos que são colaboradores né, são parcerias importantes. Esse vagão não é originariamente do nosso laboratório, o LITEB, que começou com a proposta do Expresso Chagas. Então, ele bebe muito da experiência do projeto Olho Vivo no Barbeiro, que é o projeto que a Catarina participa e vai mostrar para vocês, do projeto Ciência na Estrada, né, que é um projeto também que trabalha com muita atividade lúdica, vocês vão olhar, né? A gente também tem a parceria do Fiopromos, que é o programa de promoção da saúde da Fiocruz, e a Luciana vai falar, ela vem justamente desse programa, ela é a coordenadora desse programa, vai falar para a gente da Vigilância Popular. E a gente tem uma parceria com a Escola de Belas Artes, que é um projeto que a gente chama Curto Circuito, no qual os artistas nos ajudam muito. Então, as máscaras que eu falei para vocês foram todas desenhadas por artistas, tá? Bom, então a primeira coisa, e eu vou chamar aqui a Catarina, é o conhecimento dos barbeiros. Catarina está presente, não está, Catarina? Estou aqui presente. Isso, então vamos... Vocês já ouviram a Catarina outros dias, ela participou de outras aulas com a gente. Então, agora eu vou passar a palavra para ela e vou seguindo aqui os slides que ela me mandar passar. Catarina, é com você. Ela é do Olho Vivo do Barbeiro, aquele projeto que eu mostrei no início. O Olho Vivo do Barbeiro é um projeto que já vem há mais de 10 anos sendo desenvolvido pelo laboratório, o qual eu integro, né, que é um laboratório de vigilância entomológica em díptera e hemíptera. E a gente sentiu necessidade de levar isso para as escolas para que nós pudéssemos estar sensibilizando, e depois integramos com muita honra o Expresso Chagas, que traz essa ideia, vamos dizer assim, abarca de uma forma mais ampla tudo o que nós gostaríamos de estar fazendo. Então, só para quem ainda não viu um barbeiro, o barbeiro ele faz parte da ordem hemíptera, e ele é da subordem Heteróptera. Dentro dessa subordem Heteróptera, que são aqueles que têm as asas metade duras e o ápice, né, delas é membranoso, você tem os triatomíneos. Pode apertar. E aí você tem diferentes os triatomíneos, que é esse que está marcado, e você tem nesse grupo insetos que são parecidos com os barbeiros, mas têm diferentes tipos de alimentação. Então, uns se alimentam do suco das plantas, né, das seivas, outros, como o que está do lado do barbeiro, se alimenta de outros insetos. Pode passar, Tânia. Aqui, quando a gente foi pensado, né, no Expresso Chagas, a primeira coisa que se pensou era o que nós devemos mostrar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, mostrar os vetores, fazer com que as pessoas da região possam estar conhecendo o que vai ser um barbeiro realmente, o que vai ser aquele inseto parecido. Porque é muito comum as pessoas pensarem assim, tem um monte de barbeiro na minha casa, e quando chega, não é o barbeiro, é um inseto parecido. Então, uma das coisas assim que chama bastante atenção é o rostro. O que é o rosto? O rosto é o aparelho bucal, é por onde ele vai se alimentar. Então, naqueles que vão se alimentar de seiva vegetal, né, que são os fitófagos,
ele é bem longo, ele chega à altura do segundo par de pernas, né? E ele tem 4 segmentos. Então, isso já é uma coisa que achou um inseto, pensou que fosse barbeiro, vira com cuidado, com saquinho plástico, mais à frente a gente vai estar mostrando, e procura observar. Se for um predador, ele vai ter esse aparelho bucal, esse rosto, né? Que é aqueles que são o hemolínfago, né? Que vai se alimentar do que a gente fala que os insetos, o sangue dos insetos é a hemolinfa. Então, eles vão se alimentar desses insetos, sugando eles. Então, esse aparelho bucal tem que ser bem robusto, tem que ser bem grosso e recurvado, de modo que ele possa estar penetrando no inseto, né? Para que ele possa sugar. Então, esse também não vai transmitir nenhum mal. Pode sim, se tiver um acidente com um ser humano, para se defender, vai causar muita dor, mas não vai transmitir nada, porque uma das coisas que a gente sempre bate na tecla, a doença de Chagas, a enfermidade de Chagas, ela não é transmitida pela picada, e sim pelas fezes, tá? E os hematófagos, que são aqueles que vão se alimentar de sangue, né? Que ele tem 3 segmentos, igual ao dos predadores, só que, na realidade, o que acontece? Ele é retinho. Então, isso já é uma diferença quando você encontrar na casa, encontrar no peridomicílio, você já pode estar diferenciando isso. E isso foi uma das primeiras coisas trabalhadas no vagão, mostrar essa diferença. Pode passar, Tânia. Se você quiser complementar, está fechado o teu microfone. A Analdina está com a mãozinha levantada, ela quer perguntar alguma coisa sobre isso? Quer, Analdina? Ou foi por acidente e levantou a mão? Eu acho que foi por acidente, então vamos seguir. Pode passar. Se você quiser complementar, tá, Tânia? Não, é só justamente, aqui tem mais imagens da exposição, da forma como a gente apresentou a exposição, tem uma série de imagens. Acho que você pode contar. Não, pois é, e aí o importante, por que foi pensado assim? Para que nós pudéssemos ver, porque muitas vezes, no estádio inicial, que é a ninfa, logo quando ele sai do ovo, ele sai muito pequenininho. Então, muitas pessoas pensam, isso é uma formiguinha, e aí deixam, e ele vai crescendo, vai se alimentando de sangue, vai se alimentando, e quando vê, você já tem adultos com ovos e tudo. Então, é importante que a população também saiba de como são variáveis os tamanhos das várias espécies que ocorrem no Brasil. Pode passar, Dani. E é interessante que as pessoas gostam de ver, elas gostam de aprender. Aqui é só para... Pode dar outro clique que aí vai. Aí o total das espécies descritas são 150 espécies descritas. No Brasil, ocorrem 68. Mas o que acontece? Cada região ela apresenta a sua peculiaridade, ela tem um determinado tipo de ecossistema, como nós podemos ver aqui nesse mapa, né? No norte, nós temos uma floresta úmida que tem determinados tipos de espécies de barbeiros. No total, né, de todo, vamos dizer assim, para cada região aqui, nós tem uma tabela mais à frente, onde a gente tem o número de espécies por estados, aqui está correlacionado à região norte. Então, só para ver esse número que ocorre no total da região, tá? Podendo ocorrer nos diferentes estados as mesmas espécies. Agora, é importante que nós entendamos e tenhamos em mente que, quando formos fazer um trabalho desse, nós não podemos pegar um inseto que ocorre, por exemplo, no Rio de Janeiro, como o Triatoma vitícips, e levá-lo para fazer uma sensibilização da população na região norte. Porque eles vão dizer assim, não, esse inseto não ocorre aqui, eu não tenho esse inseto. Quando, de repente, pode ter triatomíneos, pode ter existência de triatomíneos, só que outras espécies. Então, é importante que se conheça que são várias espécies e elas estão relacionadas com
os determinados biomas, né, os ecossistemas a quais elas estão correlacionadas, porque tem relações com temperatura, com umidade, então tudo isso é importante. Pode passar, Tânia. Então, baseado nisso, nós mostramos, foi feito, né, o grupo que ficou responsável por mostrar toda a parte da taxonomia, né, da identificação, levou outros insetos que muitas vezes as pessoas pensam que é um barbeiro, né? Tem uma caixa aqui embaixo branquinha, né, que tem vários tipos de insetos que são predadores, fitófagos e outros insetos como até mesmo escaravelhos, né, como besouros, que muitas vezes as pessoas chamam, né, o besouro, né? Então, aqui, desse lado, a gente tem os estados do Brasil e o número de espécies por estados. E a gente pode perceber que Bahia, Mato Grosso e Pará são os três com uma diversidade bem grande, sendo a Bahia a maior, né? Essa diversidade a gente acredita que seja por conta do corredor que se forma ecológico, né? Que vem da Caatinga, do Cerrado e de uma área do Pantanal, pegando a parte de outros países como Paraguai, Argentina, que pega um Gran Chaco, que é uma área semelhante ao Cerrado. Então, tudo isso tem muito a ver com a distribuição desses insetos. Pode passar, Tânia, por favor. E aí, vendo tudo isso, né, a gente tem espécies que são de importância epidemiológica, apresentam uma grande importância epidemiológica por conta do comportamento dela. Por exemplo, Eratyrus mucronatus é uma espécie que ocorre na região norte, e ela vem sendo comumente encontrada, invadindo também os domicílios, sendo que os domicílios dessas regiões, principalmente das comunidades ribeirinhas, eles, na realidade, não têm muitas paredes, né? Algumas são troncos de árvores que vão sendo colocados e que vão se formando as paredes, né? Nós temos o Rhodinus pictipes, também ainda na região norte, o Triatoma rubrofaciata, que na realidade é uma espécie que a gente fala que ela ocorre praticamente tanto na América, né, no nosso continente americano, quanto ocorre também em países da Europa e da Ásia. Ela é chamada uma espécie cosmopolita, isso é, ela habita em vários locais, e ela ocorre principalmente nas regiões ribeirinhas. Ela é importante porque ela comumente está infectada, e ela apresenta, a infecção dela também, muitas vezes, é por um tipo de tripanossoma, porque também tem vários tipos de tripanosomatídeos, né? Além de poder estar infectada com tripanossoma cruz, ela pode estar com outro. Então, só para mostrar que, dependendo da região, vai se modificando o vetor da enfermidade de Chagas, tá? O Clostridium geniculatus, que é uma espécie que quem gosta no Rio de Janeiro muito de ir para Ilha Grande, comumente ele é encontrado na Ilha Grande, comumente ele é encontrado também infectado. Então, esse conhecimento dos insetos é necessário para que a gente possa estar avaliando se houve mudança de comportamento ou não. Pode mudar, Tânia, por favor. E aí, para isso, a gente pega, né, vamos assim, toma pé de uma situação com todo um aparato didático que foi feito por esses cards, que tem os cards foram confeccionados por região, né? Tanto a região tem da região norte, os insetos que ocorrem só na região norte, só na região sudeste, e o que a Tânia já passou. Pode passar, Tânia. Aqui... Justamente lembrando a aula 5, onde eu já mostrei isso uma vez. Isso. Né? E aí a Tânia acrescentou também um livro que é Vetores da Doença de Chagas no Brasil, né?
que o livro ele tem o link lá. Você pode voltar, Tânia, por favor? Eu acho que, Não, tá aqui. Pode ir, vai à frente, eu por acho que é mais favor. adiante. Não, era ali mesmo, o link está ali, dos vetores. Não, é um outro livro que você acrescentou, mas só não está a capa Esse. dele, só está aqui embaixo. Ó. Esse aqui, Vetores da Doença de Chagas no Isso, Brasil. você colocou o link para que possa ser acessado, é um livro aberto, de acesso aberto, que quem trabalha nos pontos, né, das secretarias pode estar fazendo, pode estar baixando. Tem uma parte maravilhosa sobre a história dos barbeiros, sobre identificação, sobre morfologia. Então, é interessante vocês também terem esse material. Pode passar, Tânia, por favor. Isso a gente já mostrou na aula 5, né? Isso, aí só clicando mais uma vez, é porque na realidade, viu? Aí muda. Porque na realidade a gente tem espécies que elas estão atuando muito mais efetivamente como vetores, né? Então nós temos o Triatoma sórdida. Esse inseto é um inseto que ele tem uma ampla distribuição geográfica. Ele ocupa desde áreas do Paraguai, Uruguai, vem seguindo pelo Mato Grosso do Sul, chega no Cerrado, chegando até a Bahia e algumas áreas do Nordeste também. E só que ele vem apresentando uma diferença de comportamento, porque até então ele se alimentava somente em aves. E as aves, elas são refratárias. O que quer dizer refratárias? O Trypanosoma cruzi, ele não consegue ficar vivo no sangue das aves, devido às altas temperaturas que esses animais têm. Então, o Trypanosoma ele não consegue sobreviver, então ele morre. Então, quer dizer, se o inseto se alimenta da ave, ele não consegue se infectar. Então, o que acontece? Vem sendo encontrado Triatoma sórdida infectado. Isso quer dizer que ele está modificando o seu modo de se alimentar. Ele está mudando os seus reservatórios e se alimentando de outros animais mamíferos para que possam estar infectados. E o Triatoma costa limae também, principalmente na região do Cerrado e do Tocantins. Né? Então, a gente viu, relembrando a aula 5, onde a Tânia mostrou todos esses insetos que estão relacionados com a transmissão da doença de Chagas. Pode passar. Aqui também fez-se uso, essa é a primeira parada do nosso vagão 4, tá? Então, se mostra as histórias em quadrinho, onde de uma forma bem lúdica, bem gostosa, vai se mostrando, vai se trazendo a população para um ambiente de laboratório. E um outro livro também que é importante é a doença de Chagas, também dentro do Brasil, mas ele tem também muito mais voltado para o Triatoma brasiliensis. Pode passar, Tânia. E aí a gente sempre cria o lúdico, sempre traz a brincadeira para que a gente possa mostrar, através das brincadeiras, como é que se faz a realidade, né? Inserindo esse momento para que possa se fixar. Pode passar, Tânia. Opa, peraí. Tá. E aí, uma das outras formas que nós tivemos foi montar maquete, porque uma das perguntas é: você sabe como o inseto chega à sua casa? Né? Então, na realidade, dessas 68 espécies, a maioria elas são silvestres. Isso quer dizer que elas vivem na mata. Então, o homem chega, começa a devastar a mata, como a gente mostra aqui, toda a sucessão, né? Os animais na mata, aí ele corta, deixa seco, bota fogo. Aí o que acontece? Você tem a fauna tatu, onça, gambá, as aves, todo mundo começa a procurar uma nova fonte de vida, né? Um novo local para que ela possa estar sobrevivendo. Então, aqui a gente vai mostrando, né, como é que esses animais vão chegando.
O homem vai, coloca outros animais, seus animais domésticos, né? Coloca boi, vaca, cachorro, cavalo, pinto, pato, né? Porco, e leva as aves que estavam nas árvores, né? Na floresta, levam para o seu ambiente da casa, fazem plantação, e tudo isso vai trazendo, vai modificando o ambiente, e as espécies que eram até então silvestres vão se aproximando do ambiente de domicílio. Então, tudo isso foi mostrado em maquete, tanto do ambiente, a chegada do ambiente, a destruição do ambiente de mata, né? Que essas árvores vocês podem fazer de forma assim, super tranquila. Nós fizemos com fios, nós pegamos o fio mais grosso, desencapamos o fio, enrolamos, fizemos, cortamos esponjas, né? Pegamos bombril, nessa parte que nós fizemos, toda ela retorcida, né? Nós colocamos a tela de bombril, abrimos aquela bucha de bombril, colocamos por cima, passamos cola e colamos nas esponjas que tinham sido cortadinhas e depois pintamos. Então, são essas as árvores que vocês veem aqui. Os bichinhos foram feitos de biscuit. Então, é uma coisa que na cidade de vocês, que tem pessoas que têm essas habilidades, busquem, façam, criem, tá? Então, pode passar. E o resto é de cascalho de planta que se compra em casas que vendem plantas, né? Então, a gente pode ver como as pessoas se sentem encantadas de estar aprendendo sobre essa transição e o quanto as ações antrópicas, a ação do homem no ambiente, tanto de colocar fogo quanto de desmatar, é importante. Por quê? Vamos lá. Quando o homem corta a árvore e leva, o que acontece? Ele não descasca, ele não tem o hábito de estar descascando a árvore. Então, ele leva para fazer seu galinheiro. Muitas vezes, os insetos que vivem no ambiente silvestre podem viver embaixo de rochas, entre as cascas das árvores. Então, o homem acaba levando também esse inseto para o seu ambiente. Aí pode passar, esse o que nós vamos ver agora é o depoimento de duas crianças, e aí eu queria que depois para a gente poder refletir sobre isso. O barbeiro vive na floresta, mas quando ele vive na floresta, em casca de árvore, nas rochas, picando os animais. Mas quando o homem queima a floresta, o barbeiro vai para as plantações e pica os animais. Pica os animais. Quando eles picam os animais, ele vai embora. Aí o homem queima as florestas. Aí não tem como os animais, não tem como viver nas árvores. Aí, como isso, aí ele vai para casa. Que a casa tem vaca, porco, cavalo. Aí o barbeiro vai e pica ele. O cachorro, ele pica o cachorro vem e entra dentro da casa. O barbeiro sai do pelo dele e bota ovo em todo lugar. Que tenha buracos escuros, ele vem e fica lá dentro. Aí quando ele pica, no mesmo tempo que ele pica, ele caga. Aí quando a gente coça, ele vem e vai se espalhando pelo sangue. Aí a gente tem 20 ou 30 anos para viver. Aí quando chega no coração, a pessoa morre. Bem. Então, isso foi depois de uma explicação que eles não sabiam, né, não tinham conhecimento. Aí, o que aconteceu? Eles se sentiram empoderados, conhecedores, e começaram a falar. E a gente deixou. E uma das coisas assim muito interessante é que durante o tempo todo, isso ocorre em todos os locais, é que a gente tem que ter sempre em mente de reforçar que a transmissão ela não é feita pela picada, ela é feita pelo contato com as fezes, né? E essas fezes podem estar na parede,
porque também a gente considera um bom vetor aquele que, à medida que ele está se alimentando, ele já vai defecar, porque o triatomínio ele tem um comportamento de quando ele pica, ele se alimenta, ele roda, ele dá uma voltinha de 180 graus e defeca no local onde ele estava picando. Não sei dizer o porquê disso, mas geralmente acontece isso. E, geralmente, os que não são bons vetores, os que demoram muito para defecar, eles vão fazer sua postura, vão fazer defecar na parede, em cima de algum alimento. Então, quer dizer, isso pode vir também a fazer a transmissão da enfermidade de Chagas. E aqui a gente tem que refletir a colocação dele. A gente vive de 20 a 30 anos, né? E depois morre. Né? De 20 a 30 anos a gente depois fica doente. Então, a gente tem que ver que como modificar, ou como, vamos dizer assim, acrescentar um dado de qualidade de vida nessas populações, para essas populações, principalmente vendo que a mentalidade dele é que depois morre, chegou no coração, morreu. Né? Mas é a mentalidade, vamos dizer assim, é o entendimento que se tem, tá? Tânia, você quer falar alguma coisa? O barbeiro vive na floresta. Vou passar aqui, você passar. Ele vive... Aqui tem uma definição da vigilância entomológica que você colocou. Uhum. Isso. Então, o que é a vigilância entomológica? É uma das coisas que a gente sempre fala. Não precisa mandar, não, mas rapaz. Tanto a gente fala no Expresso Chagas quanto no Olho Vivo do Barbeiro, que a melhor vigilância é aquela feita por nós mesmos, né? Porque o que é? É uma contínua observação, é a avaliação dessas informações que são originadas tanto das características biológicas e ecológicas dos vetores. O que isso quer dizer? Está difícil? Biológico é o quê? Vamos dizer assim, qual é o ciclo de vida dele? Qual é o tempo de vida dele? O tempo de vida dos barbeiros é extremamente longo para o gênero triatoma. Tem triatomíneos que levam cerca de 1 ano como forma jovem, né? Então, ninfa de primeiro estágio, ninfa de segundo, terceiro, quarto e quinto. E para que ele possa ir mudando, ele tem que se alimentar de sangue. Então, quer dizer, se nós deixamos uma ninfa de primeiro dentro da nossa casa, porque a gente não faz esse processo de uma observação contínua, a gente só vai estar encontrando ninfa de quinto, é sinal que ele, durante esse tempo todo, ele já se alimentou do sangue das pessoas ou dos animais que estavam ali. Porque os barbeiros, eles se alimentam de sangue de mamíferos, né? Então, os mamíferos somos nós, os cães, os gatos, né? As vacas, os porcos. Então, tudo isso pode estar atuando, vamos dizer assim, mantendo esses animais próximos de você. Então, essa interação com os hospedeiros humanos e animais de reservatórios, né, sobre a influência de fatores ambientais, o que é? Você coloca, tirou a palha do milho, aí você deixa ela toda amontoada no paiol, deixa lá. O que acontece? Os roedores silvestres vêm à noite em busca de alimento. Muitas vezes, eles podem estar trazendo no seu pelo, né, ovos desses insetos, dos barbeiros, e aí eles vão deixar ali, encontram um ambiente propício, começa a se proliferar, né? Então, a detecção depende muito também da população. Então, uma das coisas que impacta os indicadores entomológicos é a ação da população, porque faz com que a população, antes que se instale o barbeiro num ambiente de domicílio ou peridomicílio, a população já esteja entrando em contato com os PITs, com os postos, né, que vão estar fazendo o estudo, a identificação dos triatomíneos.
Então, por isso é que é importante a gente ter esse conceito de vigilância entomológica. Pode passar, Tânia. Então, no segundo, seguindo, né, já passamos pela taxonomia, passamos pelos ambientes de riscos e modificações, então nós chegamos no ambiente de peridomicílio, né? E aí eu já comecei, aqui a gente tem o cartaz onde nós mostramos os diferentes tipos de ambiente que são encontrados no peridomicílio, além também da mudança de comportamento da população que achou um tatu bonitinho, novinho, filhote, eu vou criar. E passa a criar esse animal dentro de casa. Muitas vezes, as galinhas têm um local privilegiado à cabeceira da cama, né? Então, dormem junto. Então, o cachorro é o tempo todo dentro de casa. E os gatos, eles também são tidos como animais que têm também o Trypanosoma cruzi, porque, na realidade, eles conservam em si vamos dizer assim, a genética da caça. Então, eles vão sempre para um ambiente silvestre para estar caçando. E, muitas vezes, eles podem estar se alimentando ou caçando animais que possam estar infectados, né? Porque os animais na floresta vão se infectar, porque vão se alimentar do barbeiro infectado. Então, aqui, a equipe mostra os diferentes refúgios dos barbeiros no ambiente de casa, né? Que pode ser no paiol, e que isso vai variar de acordo com o estado onde você está, né? De repente, os galinheiros na região norte, eles não são como na região nordeste, que são de galhos, né? de árvores. Eles são feitos em cima de árvores, suspensos, e ficam suspensos. Então, quer dizer, é um tipo diferente que vai estar proporcionando a chegada de outras espécies de barbeiros. Então, isso aqui é só para a gente ver, porque uma das coisas que é colocado no vagão é a necessidade de manter limpo também todo o ambiente do peridomicílio para evitar a entrada desse inseto no ambiente de domicílio. Pode passar, Tânia. Então, através de maquetes também são colocados, né, essas possibilidades. O que foi criado um jogo para isso, né? E, através dessa vigilância, também se faz a vigilância da dengue, da febre amarela, da leishmaniose e da malária. Por que não integrar tudo isso, né? Então, mostrando que um dos principais, vamos dizer assim, que a gente tem que cada vez mais trazer a população a participar com os agentes, conosco, e mostrar a importância delas para o quadro de uma saúde única, né? Então, aqui a gente mostra, muito bem levantado, o aspecto, né, dessa maquete dos lixos que são colocados. Então, os porcos vão para lá, que vários tipos de doenças podem vir a atingir esses animais e que depois eles vão estar sendo consumidos pela população, tá? Pode modificar. Também mostrando, pode passar. Aí outros insetos, aqui no caso é um flebotomínio, né, que também tem a mesma causa, a mesma problemática do desmatamento e a chegada desses insetos ao ambiente de peridomicílio e intradomicílio é ocasionado por nós, homens, né, que vamos e devastamos tudo. Aqui um barbeiro, uma casa mostrando uma casa, né, de pau a pique, sendo que hoje em dia, uma das coisas muito interessantes que vem acontecendo não é só esse quadro da casa de pau a pique, de adobe, né? Não é mais somente essa realidade do vetor da doença de Chagas. Hoje em dia, o vetor da doença de Chagas também está nas belas casas. Por quê? Porque hoje em dia, no Brasil, vem cada vez mais se fazendo
os grandes condomínios verdes, e com isso grandes áreas são desmatadas. Aí o que acontece? Ele começa a invadir o ambiente silvestre. Ele começa a invadir o ambiente dessas casas. Então, as luzes, a quantidade de luzes que são colocadas também serve como um atrativo para esses insetos. Pode passar, Tânia. Aí a Sara falando. Bom dia, pessoal. Nós da Ciência Mestrado estamos aqui hoje no pavilhão Leônidas Dini, na Fiocruz, apresentando uma parte do nosso trabalho que realizamos junto com a equipe do Expresso Chagas 21. Nós trouxemos o nosso banner e também nossas maquetes como parte da nossa atividade que a gente apresentou durante essa expedição. Nós aqui falamos da parte domiciliar e também peridomiciliar da prevenção da transmissão da doença de Chagas. Então, nós mostramos aqui alguns locais onde o vetor da doença de Chagas pode se esconder dentro de casa, como, por exemplo, embaixo do sofá, embaixo do colchão, entre as frestas das paredes, do telhado. E a gente também aborda outras infecções dentro do conceito de saúde única apresentado dentro de todo o vagão 4, que faz parte do Expresso Chagas. É para mostrar que a gente juntou vários projetos, várias equipes para trabalhar um mesmo tema, né, de forma integrada. E aí agora, peraí, deixa eu passar. Agora eu queria passar a palavra para a Luciana. Luciana Garzoni está aí, Luciana? Vamos ver se ela ainda está aí. Depois eu volto para você, Catarina. Ah, estou aqui. Minha câmera aqui. Pronto. Liga a câmera, vocês vão conhecer a Luciana, que é da coordenadora do Programa de Promoção da Saúde da Fiocruz, Fiopromos, e ela vai falar um minutinho sobre a Política Nacional de Vigilância em Saúde. Com você, Lu. Boa tarde, gente, tudo bem? Está um pouco pequeno para mim aqui, Tânia, mas enfim, deixa eu tentar dar uma aumentadinha aqui. Para mim está no máximo. Tá. Então, o que a gente achou importante a gente falar um pouquinho sobre a vigilância popular para vocês, porque é um dos temas do nosso curso, né? Que é a vigilância popular. Em primeiro lugar, a gente precisa ter um pouco de noção e conhecimento da Política Nacional de Vigilância em Saúde. Então, assim, a minha fala é muito rápida, é mais para apresentar para vocês, né, o que seria essa política. Então, essa política ela foi instituída em 2018, tá? A Política Nacional de Vigilância em Saúde, por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Saúde. Tá? É um documento que norteia o planejamento das ações de vigilância em saúde, tanto no nível federal, estadual e municipal, tá? Da gestão do SUS. E é caracterizado, então, pela definição das responsabilidades, princípios, diretrizes e estratégias dessa vigilância. Uma das coisas mais importantes que eles colocam dentro da Política Nacional de Vigilância em Saúde, além de todas as diretrizes que dialogam diretamente com a estrutura do SUS, com a gestão, com os agentes, né? Então, eu acho super importante depois vocês pegarem a política e darem uma lida nela com cuidado, porque ela dialoga muito com muitas ações que vocês já fazem, né? Dentro da gestão do SUS e dentro das ações territorializadas. Então, ela é bem interessante para vocês darem uma lida. Mas o que eu trouxe ela aqui foi para a gente falar um pouquinho da parte da vigilância popular, né, que é o tema do nosso projeto. Pode passar, Tânia, por favor. Então, assim, no artigo 2º, parágrafo 1, a gente tem que entende-se por vigilância em saúde o processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informação sobre eventos relacionados à saúde. E aí isso visa o planejamento, a implementação de medidas e etc. Tá? Então, o que eu chamo a atenção aqui? Quando a gente vai falar da vigilância popular, a gente tem que ter isso em mente, né? A gente vai promover uma vigilância popular, ou seja, que a gente vai trazer a comunidade para participar dessa vigilância de forma integrada com o serviço de saúde local, isso é bem importante, né? Para quê? Então, a gente pode fazer uma formação dessas pessoas para fazer coleta de dados, até para fazer análise, para disseminar informação nas suas comunidades. Então, tem várias possibilidades que a gente tem de preparar a população para empoderar, para trabalhar o empoderamento da população e realmente o controle social sobre a saúde
atuando junto com a comunidade a partir de realmente ações que correspondem à vigilância em saúde, né? Então, a gente pode fazer todo esse trabalho. Bom, no artigo 9º, a gente tem as estratégias para a organização da vigilância em saúde que devem contemplar o estímulo à participação da comunidade no controle social, e isso pressupõe, então, acolhimento e resposta às demandas dos representantes da comunidade e do controle social, ou seja, uma vigilância popular, ela nasce a partir de uma demanda popular. Tá? É muito importante a escuta desse território e a gente entender o que é que esse território realmente entende que é importante para a sua saúde. Né? Se a gente vê que tem um agravo que está acontecendo ali, que a população não conhece esse agravo, cabe, então, a gente fazer uma formação para aquela população, para que eles entendam que tem uma situação de risco ali naquela localidade, e aí, então, vem a demanda deles para as ações de enfrentamento daquela questão. Tá? Então, a primeira coisa é o acolhimento, a resposta às demandas dos representantes da comunidade e do controle social. Articulação com entidades, instituições, organizações não governamentais, associações, cooperativas, ou seja, a gente precisa de uma ação, de uma articulação intersetorial para que a gente consiga fazer essas ações. Então, por exemplo, o próprio Expresso Chagas, né? Ele chega num município, ele precisa articular com a Secretaria de Saúde, ele precisa articular, muitas vezes, com a própria imprensa para poder divulgar, ele precisa articular com as escolas, se ele for atuar dentro de uma escola, e ele precisa articular com os representantes comunitários para quê? Para poder trazer aquela população para essa ação. Né? Então, realmente, a gente precisa de uma ação intersetorial. E, muitas vezes, a criação de redes sociotécnicas mesmo, né? Que aí você inclui, inclusive, ferramentas, as ferramentas que você pode utilizar, equipamentos mesmo. Então, você tem pessoas, você tem equipamentos, você tem instituições, isso a gente chama uma rede sociotécnica, tá? A gente também precisa apoiar o funcionamento das comissões intersetoriais de vigilância em saúde, dos conselhos de saúde, nas 3 esferas de gestão do SUS, a inclusão da comunidade e do controle social nos programas de capacitação e educação. Então, a gente não gosta muito da palavra capacitação, a gente usa mais educação continuada ou educação permanente, né? Em vigilância em saúde. E aí aqui você tem tanto os representantes da comunidade, como próprios representantes do sistema de saúde, os próprios agentes comunitários, né? Então, sempre que possível, inclusão de conteúdos de vigilância em saúde nos processos de formação, voltados para a comunidade e o controle social. Então, é sempre incluir os conteúdos da vigilância, né? Então, a Catarina estava falando aí da vigilância entomológica, então isso é uma parte importante da vigilância. A vigilância ambiental é importante, precisa ser inserida no contexto da saúde única, então a gente precisa falar da vigilância ambiental. E aí a gente trazer esses elementos todos, treinar as pessoas, se a gente for fazer uma coleta de dados, ou se a gente for fazer... contar com a população para que ajude a fazer diagnóstico, por exemplo, em muitas comunidades você tem profissionais de saúde, sejam de nível médio ou mesmo de nível superior. Muitas vezes você pode fazer uma formação desses moradores, depois se der, eu até vou mostrar umas fotos de uma ação que a gente fez aqui no Rio, que aí não é Chagas, é Covid, mas só para ilustrar para vocês. Então, é interessante porque você consegue formar pessoas da própria comunidade para que elas façam essa ação de vigilância, sempre de uma forma integrada com o sistema de saúde local, né? Também, a inclusão da comunidade e do controle social nos programas de capacitação, educação permanente, vigilância e saúde, incluindo esses conteúdos, né? A inclusão de grupos de populações em situações de vulnerabilidade, com vistas às ações de proteção e de promoção da saúde, então sempre trazer, né, aquelas pessoas em maior situação de vulnerabilidade para essas ações, né? A gente sempre está de olho nessas populações mais vulnerabilizadas, e assegurar o acesso às informações aos representantes da comunidade do controle social, ou seja, sempre o retorno para a comunidade, né? Sempre dar o retorno daquilo que foi coletado naquela comunidade. Próximo, Tânia, tem mais um? Tá, bom. Aí a gente vem aqui com a parte da gestão do trabalho, né? É o 6º, né? O desenvolvimento e a educação permanente, e o que isso pressupõe. Então, a inserção de conteúdos de vigilância em saúde nos diversos processos formativos,
estratégias de educação permanente, cursos e capacitações para profissionais de nível superior e nível médio, que foi o que a gente fez aqui, tá? No caso da Covid, com destaque aqueles destinados a equipes de vigilância em saúde, que aí, no caso, está falando do SUS, a saúde da família e os gestores. Articulação intersetorial com ministérios e secretarias, sempre se faz essa articulação, especialmente com o Ministério da Educação, para fins de inclusão de conteúdos temáticos de vigilância. Nesse caso aqui do Expresso, nós somos o Ministério da Saúde, nós somos a Fiocruz, né? Então, a gente está entrando aqui como o Ministério fazendo uma ação enquanto Fiocruz. E aí sempre trazendo, então, buscando, então, articulação também com o Ministério da Educação, com as secretarias de educação, estaduais e municipais, para a inserção desses conteúdos, né, nos cursos da rede pública, sejam de ensino fundamental e médio, curso de graduação, programas de pós-graduação e assim por diante. E a parte de pesquisa e extensão, que é muito isso que a gente está fazendo aqui, né? Bom, e o apoio à capacitação voltada para os interesses dos movimentos sociais e o controle social. Então, aquela coisa da demanda da comunidade, né, que vem a partir, às vezes até não, às vezes é uma população tão vulnerabilizada que não tem nem organização, e a gente tem que ter essa sensibilidade para saber como chegar ali e como conseguir entender qual é a demanda daquela comunidade, como trabalhar o empoderamento deles para a ação, né? Mas quando eles têm o mínimo de organização, sempre trazer esse movimento social, né, para o controle social também, em consonância com as ações e diretrizes estratégicas do SUS e com a legislação vigente, tá? Espera aí, deixa eu só reduzir aqui. Aí, rapidinho. Aí, só para falar um pouquinho da vigilância popular em saúde, eu tenho aqui 7 pontos que eu acho que são importantes, e isso não está no slide, mas depois eu passo para a Tânia para ela colocar no material para vocês, tá? Então, assim, a vigilância popular em saúde, ela teve início com a participação dos trabalhadores nas discussões sobre saúde do trabalhador. Esse movimento foi muito liderado pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, tá? Pelo Centro de Saúde do Trabalhador. E aí, então, isso pressupõe o quê? A participação, precisa ter a participação, né? A partir de um consenso da comunidade sobre as demandas de saúde. Então, a vigilância popular, ela pressupõe a participação a partir da demanda das necessidades, das demandas da comunidade, a partir das suas necessidades. A formação, ela parte do princípio, né? Pelo menos a gente trabalha nessa forma de pensar e de realizar as nossas atividades educativas, sempre partindo das premissas da educação popular em saúde de Paulo Freire, da educação popular de Paulo Freire e da educação popular em saúde de Vitor Valla, por exemplo. Tá? Então, são as bases para a gente, né? As bases teóricas que a gente parte para fazer essas ações de educação. Né? Então, a gente sempre tendo a educação como prática para a liberdade, inclusive a educação em saúde. Tá? Outro ponto que é importante é trazer sempre a questão da territorialidade. E aí a gente tem que pensar na geografia socioambiental e nos movimentos desse território vivo. O que acontece nesse território que pode estar contribuindo para uma situação de risco em saúde para essa população? Né? Então, a gente tem que sempre pensar como é que é o modo de vida dessa população, como é que essa população se locomove, como é que essa população vive, como é que são as casas, né? Então, aí nessa questão que a Catarina falou dos barbeiros, né? A depender do tipo de moradia, isso propicia ou não, se tem um ambiente domiciliar ali, se é uma área que é muito próxima à floresta e que existe uma ação do homem ali muito forte de agricultura e etc., também pode favorecer. Então, toda aquela fala ali da Catarina foi importante porque ela mostrou exatamente a ação do homem ali, né? Então, nesses territórios mais rurais, a gente tem essa questão de geografia socioambiental muito relacionada com a ação do homem sobre a natureza, e aí isso impactando a saúde por conta da chegada de vetores e reservatórios próximos às casas, né? Bom, aí também a gente tem que pensar em como contribuir para a ação do sistema de saúde, né? A partir da informação que se tem. A gente tem que trabalhar com a informação que se tem. Não adianta a gente achar que a informação está com pouca notificação e etc. Não, a gente vai produzir informação e a gente vai trabalhar com aquilo que tem. E a gente vai fazer o quê? A gente vai agir. Então, a vigilância popular, ela tem o pressuposto da ação,
tá? Não é simplesmente ficar coletando dados e analisando, não. Ela precisa estar muito bem articulada com a saúde local e com a própria população para que a ação seja tomada de imediato. Então, essa questão da ação é muito importante. A articulação com o sistema de saúde local e a formação das redes sociotécnicas locais, que está lá na política também, né? Então, isso é muito importante, a gente precisa sempre trabalhar de forma articulada, intersetorial, né? Trazendo o máximo de possibilidades tecnológicas que a gente puder trazer, né? E com foco na saúde e sustentabilidade territorial, ou seja, territórios saudáveis e sustentáveis, e aí a gente traz a questão da Agenda 2030 e os seus objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, todas essas ações que a gente faz territorializadas, hoje em dia, o que a gente mira, né? A gente mira o cumprimento dos desenvolvimentos, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é um pacto global, é uma agenda global que foi firmada por vários países, né? Um compromisso global, que é a Agenda 2030, que é até 2030 a gente conseguir cumprir com muitos daqueles objetivos que são propostos. Aí seria uma outra aula para a gente falar da Agenda 2030, mas só para chamar a atenção para vocês, que quando vocês tiverem a oportunidade também de dar uma olhada nas questões da agenda. Eu não sei se vai ter uma aula que vai falar sobre isso, talvez até tenha. Tânia, eu finalizei aqui, eu queria só mostrar para eles 2 slidezinhos de fotos, eu não sei se eu posso compartilhar aqui, para eles verem como que foi essa ação que a gente fez no Rio aqui para a Covid. Eu paro e você mostra. Tá bom. Agora, deixa só eu tentar achar aqui como é que eu faço para... um pouquinho aqui. É que eu não estou vendo aonde que está o meu... Peraí, só um segundo. Deixa eu voltar para o Zoom aqui, só um segundo que eu estava fora do Zoom. Tá. Deixa eu olhar aqui, você já descompartilhou, deixa eu tentar... Depois você me manda essas fotos que eu boto no arquivo final. Tá bom. Vocês estão vendo as fotos? Não, a gente está vendo só uma tela preta. Ué, que estranho. Peraí. Deixa eu fechar aqui o arquivo, então, pode ser isso. É que tem um jeito, né, gente, de compartilhar. O melhor é você abrir o arquivo e compartilhar a sua tela direto, e não o arquivo. Eu selecionei aqui a tela, Tânia. Selecionei, tá? Agora eu vou apertar compartilhar. Não está indo, né? Não, não está. Slides, está indo? Está indo? Está abrindo? Não. Bota para cima. Para cima. Deixa então, Luciana, depois a gente ainda tem que seguir, deixa você me... abriu agora. Abriu? Era isso, eu tinha que botar para cima. Tá, então aqui só para vocês verem, essas fotos são até do Roberto e do Jonathan, tá? Que participaram do Expresso, e eles também participaram desse projeto, que foi um projeto financiado pela Fiocruz, no programa Inova, em que a gente fez a vigilância popular na Baixada Fluminense para a Covid. Tá? Então, era uma área tão pobre que não tinha nem comida para os bichinhos, não tinha resto de comida, ou seja, não tinha comida para as pessoas e nem para os animais ali, né? Então, essa foto para a gente é muito simbólica aqui, que retrata muito bem a situação de miséria daquela área ali. Aqui é só para vocês entenderem, é uma região de comunidade muito carente, na região da Baixada Fluminense, aqui do Rio de Janeiro, então, que já é uma área que é mais periférica e que a gente tem, então, comunidades de altíssima violência, né, e vulnerabilidade, e que a gente precisava, então, formar os moradores dali para poder entrar nessas comunidades, porque a prefeitura não conseguia entrar por conta da violência, né? Então, foi muito importante essa ação, porque a gente conseguiu atuar em áreas que a própria prefeitura não estava conseguindo entrar. Então, aqui, só para vocês verem, não são casas grudadas umas nas outras, tá? Deixa eu ver se ele desce aqui. Aqui, então, são os agentes populares, todos esses que estão de azulzinho aqui, ó, são agentes moradores dessas comunidades que têm formação ou em enfermagem
ou em curso técnico de enfermagem. A grande maioria era curso técnico, né? E aí a gente fez o processo formativo para eles na Fiocruz, eles foram treinados para fazer a coleta tanto das informações sociossanitárias, então a gente tem um levantamento imenso das condições de vida daquela população ali, de vários aspectos sobre a saúde, e isso também foi feito com a ajuda de um aplicativo que a gente estava desenvolvendo, e aí o que eu digo, as tecnologias, né, que são importantes para depois você integrar com o sistema de saúde. Aqui, a realidade das casas, ó, que não tinha ventilação nenhuma, não tinha janela nas casas. Então, isso aqui não... A questão da tuberculose aqui no Rio também é uma questão seríssima, então isso também é um dado importante aqui, né, que a gente identificou, e os agentes lá fazendo os exames nas casas, e aqui também, a gente sempre priorizava fazer o teste do lado de fora, né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, são os exemplos, né, de como que a gente atua para fazer essa vigilância popular, nesse caso aqui, a vigilância de Covid, que a gente treinou as pessoas para fazer o diagnóstico, para fazer o levantamento de dados, que é uma coisa importante para a vigilância, né? Então, exames, levantamento de dados e depois todo o monitoramento dessa população, tá? Então, só o exemplo prático aqui para vocês. Vou interromper aqui. É isso, gente, que eu tinha para falar um pouquinho para vocês, e aí depois a Tânia pode organizar a gente fazer um debate, alguma coisa para discutir um pouquinho sobre isso. Eu vou botar aqui o meu roteiro, e o próximo ponto é justamente, ainda dentro da questão da vigilância popular, os PITs. Os PITs são os postos de informação de triatomínios, eles já estão implantados em muitas prefeituras, em muitas secretarias. Eu trouxe aqui exemplos, né, de Goiás, de Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná, né? Cada um com essa ideia. Você encontrou um barbeiro, o que vai acontecer se você encontrar um barbeiro? Não mate-o, né? Não mate-o. Vamos ver o que aconteceu com esse barbeiro, se ele está infectado, se ele não está infectado. Então, aqui é um exemplo de... Vocês estão me ouvindo? Então, aqui é um exemplo de uma nota técnica do estado do Ceará, né, sobre a participação popular na vigilância do vetor, tá? Eu não vou detalhar, tenho o link para vocês, mas apenas trazendo, então, uma definição, né, um conceito da importância dessa participação da população. A vigilância sanitária alerta para que, na dúvida do tipo de inseto que a pessoa encontrou na sua casa, não o mate. Aquela questão que a Catarina falou. Que inseto é esse? É um inseto que suga sangue? É um inseto que suga seiva? Que inseto é esse? Não mate, mas sim se proteja, pegue-o protegendo as mãos, leve até uma unidade de saúde sem colocar o inseto em álcool. Quando for capturar o inseto, a pessoa deve tomar cuidado para não o esmagar, apertar, bater, machucá-lo. Também não deverá tocar diretamente no inseto, sem antes enluvar bem as mãos, com um saco plástico ou similar, ou acondicioná-lo diretamente em recipientes bem fechados para evitar sua fuga. E aí as dúvidas devem ser esclarecidas com o posto de identificação de triatomínio, o PIT, né? E sempre tem o telefone onde fica esse PIT, né? Ou até o WhatsApp, enviando mensagem. No caso do Ceará, até o WhatsApp já está montado. E aí a gente traz para vocês algumas ferramentas de identificação de barbeiros que você pode usar hoje no celular. Então, tem esse TriatoK, que é um aplicativo que você pode botar no celular, ele está disponível no nosso portal da Fiocruz, de doença de Chagas da Fiocruz. Achou um barbeiro, você pode entrar aqui, ele foi desenvolvido pela Fiocruz Minas, né? E essa é a carinha do aplicativo, para você comparar aquilo que você achou com o que já está descrito ali. Então, está na sua mão, no celular, você ter o aplicativo. Tem um outro aplicativo que também já foi desenvolvido, o Triatodex, né? Talvez a Catarina queira falar um pouco sobre ele. Catarina, você que trouxe. Quero, senão, é interessante, esse foi similar ao Triatoki, só que esse, além de ser de triatomínios, ele também traz duas outras ferramentas, que é o Ectodex e o Flebotodex. Então, ele serve também para o flebotomínio, para triatomínio, são chaves separadas que trazem toda a informação. A base é a mesma, sendo que ele funciona no iPhone quanto no Android. Ele foi
desenvolvido pelo pesquisador Rodrigo Gurgel, da Universidade Federal de Brasília, né, da UFB. Então, eu achei interessante porque cada vez mais ferramentas que nós tenhamos para a gente estar nos assessorando na identificação é muito importante. Então, se vocês puderem estar até comparando, fazendo, colocando as colocações de vocês para que cada vez tanto um quanto o outro fiquem melhor, isso daí é super importante. Eu vou aproveitar, posso rapidinho só responder, porque eu vi uma questão no chat, foi a Jerusa, que ela perguntou sobre o que borrifar. Então, Jerusa, não se deve borrifar nada. A gente encontra muitas pessoas colocando vários produtos. Não faça isso. Qualquer triatomínio que for encontrado, qualquer inseto que você ache que é um triatomínio, recolha ele como foi colocado pela Tânia. Depois a gente vai ter Vou mostrar aqui o seu vídeo. Então, faça isso e leve para a unidade de saúde pública. Por quê? Porque lá eles vão dar o devido tratamento, eles vão identificar, vai ver se for triatomínio, eles vão fazer o exame do conteúdo intestinal dele para ver se está infectado, né? Vamos fazer uma conversa com a família para ver se ele chegou a entrar em contato com alguém teve contato com as fezes. Então, não borrife nada. Por quê? Mas eu estou com problema, eles não vêm. Vai lá de novo, pede. Porque se começar, um coloca um determinado produto, outro coloca outro, vai começar a ter uma seleção de indivíduos que apresentam resistência aos inseticidas. Então, com isso, cada vez mais vai ficar difícil o controle das populações no ambiente de domicílio, tá? Então, qualquer coisa ser borrifada tem que ter o conhecimento da Secretaria de Saúde. E eu quero... a gente fez mais um pôster que não tinha em 2019, porque só saiu agora, que traz... eu já mostrei isso para vocês numa outra aula, traz a quantidade de municípios nos quais se encontrou barbeiro de 2014 a 2018. Isso é a vigilância entomológica intradomicílio e peridomicílio, tá? E, como eu falei para vocês, a vulnerabilidade para a doença de Chagas, ela está espalhada pelo Brasil como um todo, porque ela leva em conta os componentes ligados diretamente à biologia da doença de Chagas, aos componentes ligados à questão social e à questão dos reservatórios, que são os sentinelas, né, e aos outros indicadores. Eu queria que vocês colocassem aí na pergunta que a Rita colocou, para vocês responderem. Na primeira aula, a gente passou um questionário para vocês e tinha uma questão. Quando alguém encontra um barbeiro em casa, você recomenda o quê? A gente tinha 94 respostas e tinha a opção mate. E 8 pessoas escolheram essa opção, né? 6 pessoas não sabiam, mas 68 sabiam que deveriam entregar a um agente. Que agente? O agente que está no posto, o agente de endemias. Então, aí tem a questão, o agente que está no PIT, no posto de identificação de triatomínio. E aí a minha pergunta tem PIT na sua cidade? Você quer comentar um pouquinho a sua experiência sobre o envolvimento da população em relação aos PITs? Então, eu vou deixar essa pergunta para a gente comentar no finalzinho, na nossa roda final aqui de conversa, e vocês podem responder no formulário que a Rita botou, tá? E aqui eu vou passar o filme que a Catarina trouxe de como se captura o inseto barbeiro. Vou pegar diretamente com a mão.
Só lembrando que deve estar etiquetado, dizendo o local, aonde ele foi encontrado, se foi no quarto, se foi na cama, se foi atrás do armário. Isso é importante, né? E sempre mantê-lo num ambiente seco. Por quê? Porque a partir daí o agente, né, dentro da Secretaria de Saúde vai poder estar realizando no laboratório o exame do conteúdo intestinal dele para ver se ele está infectado ou não. Em Alphaville, em Salvador, teve um caso de uma criança que se infectou porque encontraram um barbeiro em casa, mataram o barbeiro e a criança se contaminou com o conteúdo do barbeiro, que foi como quando você mata uma barata, ela não deixa um conteúdo ali, você tem que limpar e tal. Mesma coisa no caso do barbeiro. Em vez de matar, recolhe e manda pro PIT, né? O PIT é importante, deixa eu passar aqui. Bom, então aqui, depois a gente tem, de falar dos barbeiros e dos cenários, a gente tem toda a parte dos reservatórios. A gente faz a apresentação de reservatórios silvestres, porque os domésticos as pessoas conhecem um pouco mais, mas a gente chama atenção para os reservatórios silvestres daquela região, porque isso varia muito também, né? A gente faz isso através de uma oficina de arte, vou mostrar um pouquinho para vocês, né? Em que a gente faz um varal de máscaras que foram desenhadas por uma artista a partir da nossa coleção de mamíferos. Então, aqui tem a coleção de mamíferos, no caso, alguns roedores, né, e outros que são levados para a exposição. Se você não tiver como levar a coleção, ou pegar uma coleção emprestada de um museu História Natural ou de um museu específico de uma universidade, você pode trabalhar com as imagens, né? Acho que a Catarina quer falar um pouquinho sobre isso. E o importante aqui é que a gente cria uma oficina de desenho, de identificação, de colorir, né? E as pessoas, essas são os desenhos que a gente levou para Minas. Certamente vai ter que fazer desenhos diferentes para o Pará, para Tocantins, para o Acre, né? Quais são os reservatórios silvestres que tem nessas outras regiões, né? Então, aqui tem o furão, tem o gambá, tem a jaguatirica, né? O mico-leão, a raposa, o macaco-prego, são mamíferos que são importantes na transmissão silvestre, como reservatórios silvestres, além, evidentemente, dos reservatórios domésticos, né? Então, aqui as meninas estão pintando, e depois elas, então, enfim, pintam, recortam e apresentam a sua obra de arte no final do processo, né? Às vezes junto com a mãe. Esse é um momento muito lúdico que a gente tem no vagão, e aqui são umas imagens que assim, cada um pinta do seu jeito, faz a sua arte ali no que está oferecido, né? Esse menino recortou, pintou, enfim, a sua máscara e está aqui. E essa é a possibilidade que a gente tem, eu não vou passar para vocês, que é um vídeo que mostra o desenvolvimento dos artistas integrados com os cientistas, que foi isso, né? Quem fez essas máscaras foram artistas da Escola de Belas Artes, trabalhando nos nossos laboratórios aqui. Aqui são os reservatórios domésticos, alguns dos domésticos, várias notas técnicas trabalham essa questão. Catarina, pode falar. Está com a mão levantada. A Rosana estava levantada na frente, eu não sei se vai seguir ou vai esperar um pouco, que era só para colocar uma parte com relação à importância de se conhecer a fauna local. Por quê? Desses reservatórios. Nesses ambientes, muitos homens da população e mulheres, né, eles manuseiam caça, eles caçam para se alimentar. E aí a gente vai chegar lá, nós vamos dizer assim, não pode caçar. Não é esse o propósito do Expresso Chagas. O Expresso Chagas quer levar saúde. Então, o que nós levamos? O manuseio correto, como deve ser feito, se você caça, porque a gente sabe, as pessoas ficavam assim perplexas quando elas se deparavam com aqueles animais que elas já haviam caçado e que eles poderiam estar infectados. Então, muitas vezes os homens caçam, quem vai fazer o manuseio dessa caça são as mulheres. Então, como fazer esse manuseio? Então, você deve ter as mãos também protegidas, a importância de se passar essa informação, né?
A carne deve ser bem cozida ou bem, se for um churrasco, bem churrasqueada, para que evite-se qualquer processo de uma contaminação oral, né? Porque a gente tem vários casos que ocorrem por conta disso e muitas vezes as pessoas não se dão conta de que foram infectadas dessa forma. Então, esse é o finalzinho, então, dessa parte, né? E aqui, novamente, a gente, no nosso questionário aqui do curso, nós tivemos 94 respondentes, e a gente perguntou, esses animais podem representar reservatórios para o cruze? E, no máximo, as pessoas colocaram 30% a 33% das respostas referentes a reservatórios que realmente podem acontecer, né? Então, aí a pergunta que eu faço para vocês é como vocês sugerem que se trabalhe a vigilância dos reservatórios na sua cidade? É uma reflexão sobre isso, que se vocês puderem pensar, vai ser uma coisa importante. Muitas vezes, quer dizer, aqui, repara, quase 60%, quase 70% das pessoas não se ateve à ideia de que esses animais podem ser reservatórios, sim. Em tese, todos eles poderiam ser reservatórios, esses aqui todos, né? E podia responder mais de uma resposta, né? Mas nenhum obteve 100% das respostas, nem os gambás, que a gente já sabe que são reservatórios importantes, né? Eu queria também chamar a atenção que existem outras tripanosomoses, né? Que não são só as humanas. A doença de Chagas é a tripanosomose humana, mas existe, por exemplo, o tripanosoma do gado, o tripanosoma vivax é um tripanosoma de boi. Então, não só os barbeiros podem se alimentar no boi, como eles podem transmitir outros tripanosomas e causar até algumas doenças que são doenças de interesse veterinário, tá? Bom, finalizando ainda com tecnologias que a gente pode levar, a gente tem essa disponibilidade aqui, que é uma lupa, né? É uma lupa que aumenta bastante e que transmite a imagem para uma TV ou para um computador. Então, com isso, a gente bota o barbeiro bem grandão, vocês estão vendo aqui a televisão com um barbeirão bem grande, para ver detalhes do barbeiro, é muito interessante. Isso para estimular as pessoas a quererem fazer estudos, biologia, seguir, curiosidade, né? Fazer perguntas, estimular curiosidades, isso é uma das coisas bem interessantes. Não é absolutamente algo essencial no Expresso, mas a gente tendo, a gente leva ou até empresta, né? E, finalmente, o Expresso terminava com o que a gente chama casa interativa, que é uma casa simulada, a gente chamou de Casa de Virgínia, em homenagem a Virginia Shaw, que foi uma colega que trabalhou muito a questão da educação em saúde na Fiocruz, e que já faleceu, e a gente fez essa homenagem a ela. Esse é um trabalho desenvolvido pelo grupo Ciência na Estrada. Eles têm esse iglu, que é uma casa, né? Assim, você entra dentro, ele é inflável, e dentro desse iglu, a gente já fez esse iglu se transformar em tudo, já transformou em célula, já transformou em casa, né? E o mais legal é que foram feitas maquetes, vocês vão ver aqui, do banheiro, da casa, e foram escondidos triatomíneos, modelinhos, né? De plástico, de borracha, e as crianças brincavam, então, de fazer a caça aos triatomíneos, a procura dos triatomíneos nos vários locais da casa, né? Isso é uma brincadeira das mais agradáveis, especialmente para a criançada, e os pais ficam olhando se vão, se não vão, que é muito interessante. Essa é uma imagem da nossa equipe, todo mundo que está de verde aqui é da equipe, mas os que não estão de verde são justamente visitantes. E, de modo geral, o pessoal gostava tanto que pedia para tirar foto, não só a foto na frente do painel do Expresso, mas também a foto com a equipe, com quem eles conviveram lá naquele momento, né? Finalizando, para a gente ainda ter pelo menos uns 10 minutinhos de conversa, a gente pergunta se, para adaptar o vagão 4 no seu Expresso do seu local, se vocês incluiriam, modificariam algumas das atividades propostas, lembrando que a gente tem as atividades do barbeiro, a atividade do reservatório com arte, né, a discussão de como evitar barbeiros, como fazer a captura dos barbeiros, a casa, né? Então, se vocês quiserem, então, trabalhar, responder essa pergunta, o que vocês manteriam, o que vocês tirariam, o que é supérfluo, o que está faltando, será muito interessante. Eu vou parar, então, aqui agora, a gente faz mais uns 5 a 10 minutos de conversa entre nós,
Já tem a Rosana com a mão levantada. Pode falar, Rosana. E depois a Luciana, que também está com a mão levantada. Mas eu vou dar para o pessoal, geralmente a gente faz uma rodadinha aqui. Olá, boa noite. Gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de participar do Expresso. Estou gostando muito. E assim, eu queria perguntar para a Catarina. Não, foi sem querer que eu levantei a mão. Estou querendo responder, não estou conseguindo. Espera aí, não sei outra quem é. Rosana. Tem duas Rosanas. Tem uma Rosana falando, Rosana. Eu pensei que tinha sido eu. Eu falei, mas eu levantei a mão. Não. Pode falar, Rosana. Rosana que estava falando, que agora fechou o microfone. Pode abrir de novo o microfone, Rosana. Para saber qual das Rosanas está falando. São duas. Sim, sou eu. Rosana Sozinho, de Barcarena, Pará. Então, não sei se vocês me ouviram desde o início. Ouvimos. Você fez um agradecimento, mas a gente quer ouvir para além do agradecimento, a gente quer ouvir suas impressões. Eu queria primeiro perguntar para a Catarina a respeito, que perguntaram no chat, a respeito da borrifação. Eu queria saber se ainda estão utilizando a piriza como desalojante nos casos das buscas dos triatomínios nas residências. E a outra coisa que eu ia falar... Não, é porque eu acho que a piriza estava sendo descontinuada. Então, eu acho que eles já não estavam mais utilizando esse desalojante. Agora, eu também, Rosana, eu não sei te informar o que estaria sendo utilizado agora, tá? Mas já não está sendo usado já há muito tempo. Talvez o Ivan queira complementar. Ele está inscrito para falar, levantou a mãozinha, está com cara de que quer. Deixa só eu concluir, que aí ele responde. Quero dizer que o curso está sendo excelente para mim também. Estou dando bastante proveito, né? Aqui na minha cidade tem muito barbeiro. Ainda essa semana. Cidade? Água Fria, Bahia, região de Serrinha, 12ª Díris aqui. Próxima feira também, né? E nessa semana, rapaz, eu recebi 2. Aqui o rapaz me enviou, porém já estava morto, né? Um estava até todo ressecado já. A questão da piriza realmente foi descontinuada. A última informação que eu tive, se o barbeiro tivesse positivo, a gente poderia fazer a borrifação diretamente na casa, né? Tanto no intra como no peri, né? E quanto aos PITs, aqui nós temos 7 aqui em nossa cidade, né? Unidades de saúde, cada zona rural nós temos um PIT instalado. As pessoas levam os barbeiros para lá e nós passamos e pegamos, né? Porém, a campanha, né, o programa aqui é que está um pouco parado, né? Falta de mão de obra, mas depois desse curso, tenho certeza que eu vou ativar ele. Já vou colocar a secretária aqui para ativar essa campanha, porque realmente o curso está dando um incentivo grande, viu? E eu estou realmente muito empolgado com ele. Mas excelente as informações, as orientações. Vocês realmente estão de parabéns, viu? Obrigada, Ivan, mas vocês é que estão trabalhando na ponta, então a nossa função é essa mesmo, ajudar quem está na ponta. Rosana queria complementar o que ela estava falando? Isso. Aí eu iria falar o que a Catarina falou, a questão dos reservatórios. Na nossa região aqui, as pessoas se alimentam muito de caça. Então, assim, mucura, que é o gambá, né? É um prato, assim, comum na região. Tatu. Então, a gente precisa realmente saber como chegar, né? Porque não dá para dizer... É igual como uma vez eu fui numa palestra e a pessoa disse assim, para de tomar açaí. Onde que a gente vai parar de tomar açaí no estado do Pará? Nunca no Brasil, né? Então, a gente precisa saber orientar por conta desse modo de transmissão. E a gente sabe que a maioria das pessoas do interior, elas não têm esses cuidados, principalmente com as mãos, às vezes elas se cortam, e pode ser uma contaminação acidental. Às vezes não é nem uma questão alimentar, por conta que o cozimento são bastante, mas pode haver a contaminação acidental, né? Isso mesmo. Era isso que eu queria falar. Muito obrigada. Muito bem colocado. Muito bem colocado, Rosana. Obrigada por complementar de forma tão grandiosa assim essa explicação. Mas é isso mesmo. Obrigada. Luciana está com a mãozinha levantada. Pode falar, Luciana.
Obrigada. Não, primeiro eu queria comentar sobre essa fala agora, que eu achei muito interessante, dessa forma de transmissão acidental na manipulação do alimento, né? Que isso não está descrito, eu acho, eu nunca vi. Então, isso eu acho que é bem importante, porque a gente fala transmissão acidental em laboratório, né? A transmissão oral, a transmissão que é oral vetorial, a transmissão vetorial clássica, a transmissão por transfusão, congênita, etc. Mas a transmissão por acidental, por manipulação de alimento contaminado, eu nunca vi descrita. Talvez seja interessante, né, a gente começar a pensar em incluir isso daí, porque pode ser relevante realmente pelo que ela está falando, né? O que eu queria colocar aqui, na verdade, Tânia, era ver se poderia inserir uma perguntinha naquela listinha de perguntas que você botou, porque a gente mostrou aí como que deve ser feita a coleta correta do barbeiro, né? Então, a minha pergunta seria a seguinte: como viabilizar a coleta segura e correta do triatomínio no seu território, levando em consideração que você precisa ter um saco plástico, uma etiqueta, uma caneta e mais, a pessoa precisa saber ler e escrever. Então, esse é um desafio, né? Como fazer a coleta correta no seu território, uma vez que a gente tem muitos territórios aí que são de uma situação de vulnerabilidade tão grande que dificilmente vai ter um saco plástico, muito menos uma etiqueta, talvez não tenha caneta, e certamente vai ser muito difícil que tenha uma pessoa com alguma formação em determinadas regiões. Talvez a gente não tem pessoas que não saibam nem ler e escrever. Então, como vai etiquetar? Então, vamos pensar alternativas, né, para esses territórios. Como que a gente poderia fazer? Né? Então, como que a gente vai orientar aquele morador? Será que logo depois o agente precisa ir lá para etiquetar esse barbeiro, né, esse inseto? Como que a gente pode fazer essa estratégia para a gente ter essa coleta segura e correta a partir dessa orientação que a gente tem aqui? Lembrando da realidade de cada território. Só para fazer um exercício aí de como pensar no meu território, como pensar na minha população e, ao mesmo tempo, de garantir a qualidade do material que precisa ser examinado tecnicamente, né? Então, toda aquela questão, a vigilância popular sendo realizada, mas sendo realizada de uma forma que a gente garanta que o dado coletado vai ser de qualidade. Obrigada, Lu. A Simone está inscrita. E depois da Simone eu vou já encerrando a nossa aula, porque já são 6h35. Não, o meu é rapidinho, gente, é só para falar uma coisa. Eu só anotei aqui que a conversa agora no final é qual a sua percepção e o que você mudaria, né, ou tiraria. Eu só achei que na casa de Virgínia, bom, eu sou Simone, estou na Fiocruz Piauí, e assim, aqui no Nordeste, todo mundo convive com o barbeiro desde que nasce até que morre. Então, não é desconhecido, não é um inseto desconhecido, né? Então, assim, eu acho que a casa de Virgínia eu amei, achei a ideia maravilhosa, mas eu colocaria também um espaço do pere, um galinheiro ou um amontoado de telha, que tem muito aqui, né? Todas as casas, porque assim, no ambiente rural, né? Zona rural que a gente fala, não em Teresina. E a outra coisa que eu achei interessante, que eu acho que foi a Catarina ou foi a Tânia que falou no começo, de levar outros insetos, né, que são gafanhotos, besouros, formigas, para a gente mostrar a diferença que tem. Porque muita gente, eu sei que quando a gente estava no Rio, né, recebe muito insetos que não tem nada a ver, e as pessoas, não, mas eu olhei na internet, olha, ele tem 4 pernas igual, ele tem 2 asas. Aí eu, não, gente, mas todos os insetos têm. Então é aquela coisa assim do mostrar qual inseto para você não confundir, porque as pessoas já ficam logo com medo. Então, são as ideias que eu anotei aqui para mim, né? Que quando o Expresso vier para o Piauí, a gente vai fazer. Mas está de parabéns. Amei esse vagão, Catarina. Lindo trabalho. É um vagão que vai ter no Piauí, com certeza. Vai contribuir muito, embora as pessoas aqui todos sabem o que é Chagas, todos conhecem Barbeiro, né? Um estado, todo mundo sabe, muito endêmico, muitos casos. Mas eu acho que para a criança, para quem, né, está ainda começando, porque os mais velhos conhecem, mas as crianças, ficou muito legal, assim, as ideias. Parabéns. Era só isso que eu queria falar. Obrigada, Catarina. Só rapidinho para falar, para ficar bem claro, acho que foi o Glebson também no chat, ele colocando, para que todos nós possamos ter em mente, a transmissão não é pela picada, a transmissão vetorial, ela é pelo contato com as fezes. A picada, algumas vezes, ela pode ser a porta de entrada, mas pode ser um corte na mão, como muito bem colocou a Rosana, uma unha encravada, uma cutícula que foi
feita, né? Ou então removendo a terra, entrou um graveto, um espinho. Então, só para lembrar que não é pela picada. A picada, algumas vezes, pode ser uma porta de entrada para o parasito, tá? Clebson, se levantou a mão, pode falar. Boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite. Estamos ouvindo. Pode falar. Boa noite, Clebson, de João Dourado, Bahia. A pergunta que eu fiz aí foi em relação à picada, e porque assim, eu já tive aqui um caso da minha mãe, que recebeu uma picada do besouro, do barbeiro, e acordou com a picada, com a dor. Aí eu queria saber se no momento o que precisa ser feito? Passar um álcool? Tem alguma coisa assim que possa ser feito? Não da forma que ela entendeu sobre a transmissão, né? Eu queria saber se existe alguma coisa assim, um álcool, alguma solução que possa ser passado no momento para tentar evitar a contaminação. Catarina, talvez você me corrija. Uma das características do barbeiro é que a picada é indolor. Então, depende, Tânia. dependendo, a maioria dos Depende. barbeiros Não, eu vou só contar então, um vai lá. caso. Nós recebemos uns insetos que vieram do Piauí e eu fui fazer o exame no inseto. Eu estava de luva e tudo. Ela virou o aparelho bucal dela e conseguiu picar o meu dedo. Foi um Tretoma brasiliense. Passou pela luva, porque, na realidade, o aparelho bucal ele se apresenta composto como pontas vamos dizer assim, como se fosse uma agulha muito afilada. Então, ele penetrou, e quando ele coloca, ele se forma o canal, né, da alimentação, mas todo inseto que vai se alimentar de sangue, antes dele se alimentar, ele lança saliva. Então, na saliva estão os anticoagulantes do sangue, estão os anestésicos, né, para que seja indolor. Então, a primeira entrada dói muito. E o local da picada, Gleison, ficou duro, ficou doendo mais de um mês. Isso. Tá? Então, como a transmissão não é feita pela picada e só teve a picada, não tem o problema. Tá? Pois é porque assim, a minha mãe até conseguiu capturar o barbeiro e em seguida ela fez isso. Aí fez o exame, não deu nada, graças a Deus, o exame que ela fez, mas ela conseguiu, por isso que eu citei essa pergunta, porque ela conseguiu capturar o barbeiro mas e enviar o barbeiro deu negativo, porque também é uma coisa. Isso. Eu tive contato com as fezes do barbeiro hoje. Não adianta eu fazer o exame amanhã. Assim, porque não vai dar resultado. A gente não teve a resposta do barbeiro. A gente teve a resposta, sim, do teste que ela fez, né? Do exame que ela fez. Mas aí tem que ter o tempo. Luciana, repete, por favor, eu não ouvi. Desculpa, Catarina. Quanto tempo depois ela fez o teste? 2 dias depois. É pouco. É pouco. É pouco. Tem que fazer esse teste 15 dias depois. Recomenda-se ela fazer novamente, né? Que acho que já deve 15 dias depois da picada, por conta do período de incubação. Pois é, e não adianta você fazer antes, porque você tem todo... Se a gente for pensar também, se nós fôssemos um tripanossoma, olha quanto sofrimento nós teríamos para nós podermos chegar, vencer todas as barreiras imunológicas que nós temos, para que nós pudéssemos chegar em um tecido e nós ficarmos ali quietinhos, porque o tripanossoma também, a Tânia, a Luciana, podem até me corrigir, ele vai, para cada inimigo que ele vai encontrando dentro do corpo humano, inimigo para ele, né? Protetor para nós, ele vai mudando a identidade dele para que ele possa fugir.
Entendeu? Então, para ele é outra difícil pergunta. escapar de tudo isso. Aproveitando a oportunidade, outra pergunta. Numa captura de um barbeiro, existe alguma forma ali no saquinho ou no recipiente de preservar ele um bom tempo? Porque, assim, aqui a gente mora a 40 quilômetros da cidade, né, onde a gente pode estar levando esse barbeiro. Aí eu queria saber, de repente, no outro dia, eu não posso levar, quantos dias ali eu posso conseguir manter ele? Se eu Olha, preciso furar o saquinho, não, deixar se alguma você... entrada de ar? A questão é a seguinte, se for uma fêmea de barbeiro, se você furar o saquinho, se ela puser ovos, se ela colocar os ovinhos dela e demorar muito tempo, a forma jovem, que é a ninfa N1, pode sair por ali. Então, não te aconselho a você furar. Agora, só que os insetos, eles respiram, mas eles respiram diferente da gente. Então, a quantidade de ar que eles necessitam não é a mesma que nós necessitamos. Então, se você deixar ou num vidro, né, uma garrafa PET, ou uma garrafa PET, até melhor, entendeu? Deixar ali ela sequinha, ele vai conseguir estar vivo. Agora, só mais uma coisa, vocês que são agentes de saúde, fazem tudo. Nos insetos que estão mortos, também se consegue fazer o exame para detectar se ele está positivo ou não para a presença do Trypanosoma cruzi, tá? Porque a parte final do abdômen, onde fica as fezes, ela fica ali e geralmente conserva-se as fezes úmidas e o parasito permanece vivo. Tá? Então, essa história, encontrou o barbeiro morto, está morto, vou amassar, vou jogar. Não façam isso. Mantenham, mexeu com o barbeiro, proteção sempre. Saquinho plástico, entendeu? Não, nunca peguem diretamente com a mão. Certo. Luciana, a última fala e a gente vai encerrar, porque já passaram 15 minutos da aula. A última fala, só para o colega que estava falando da questão da mãe, né, que precisa repetir o teste, para repetir o quanto antes, porque o tratamento da doença de Chagas, quando ele é feito no início, na fase aguda da doença, ele tem praticamente 90% de chance de cura, né? Se começar a demorar muito, aí essa chance de cura vai caindo. Então, o quanto antes fizer, mas tem que ter essa janela, né? Não adianta você fazer com 2 dias, tem que esperar o organismo começar a dar uma resposta, né? Então, 15 dias no mínimo para fazer o teste, eu entendo. Acho que são 15 dias, né, Catarina? E aí, né, Tânia que sabe essa parte da imunologia. 15 dias para fazer o teste e aí, então, entrar com tratamento, caso seja positivo, tá? Se começar a esperar muito, daqui a pouco entra na fase crônica e aí já cai demais a chance de cura da doença, tá bom? Então, gente, hoje a aula se prorrogou, né, 15 minutos. A gente está sempre começando 5 minutos atrasado, então foram 10 minutos a mais. Amanhã nós temos a última aula sobre os vagões, o vagão 5 e o vagão 6 vão ser ao mesmo tempo, e depois a gente vai entrar já na aula de planejamento e vamos acabar na sexta-feira com as propostas de vocês. Muito obrigada pela presença de todos e de todas. A gente finalzinho da aula tinha mais de 70 pessoas, então isso é sempre impactante para todos nós, que todo mundo esteja até tarde presente aqui. Obrigada a todos. Estou vendo a Ana Krishna, estou vendo a Silvéria, a Beth. Vamos lá. Um abraço a todos. E a gente se vê amanhã. Até amanhã. Obrigada. Tchau.